Olá, irmãos, tudo bem? Então, vamos dar continuação ao livro de Lucas que começamos ontem. E quando vocês começarem a ver e acompanhar os vídeos, né, ver todos os vídeos de Mateus, ver todos os vídeos de Lucas, de Marcos, ver todos os vídeos de Lucas e ver todos os vídeos de João, vocês vão ver que existe tem algumas coisas parecidas, mas tem bastante coisas diferentes de cada um que escreveu, né? São provavelmente até são épocas diferentes que eles escreveram, que eles não se conversavam também, né? Porque cada um tem um jeito de escrever próprio. Então paramos no 1,67, continuamos. O Cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, cheio das coisas de Deus, né? Porque o Espírito Santo não existe. Porque isso aqui já foi colocado pela Romana. E profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Provavelmente, talvez, eles estavam pensando alguma coisa assim no sentido de, porque já eram escravizados aí, né, de Roma, pensando alguma coisa no sentido de libertar eles, né? Ele era libertação, mas não do que eles pensavam, né? Libertação da alma, né, do espírito, né? E não do que eles estavam passando naquele momento. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Casa de Davi, seu servo, também, provavelmente a igreja romana foi colocada. Só para justificar alguma coisa que eles queriam justificar. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. Tá vendo? Ó, livrar da mão. Eles queriam que viesse um guerreiro, um lutador. Como eu já expliquei para os irmãos, né? A luz, quando ela briga, quando ela vai para a guerra, ela vai no amor, na paz, né? Se as pessoas quiserem matar o enviado, eles vão matar, porque ele não vai fazer nada, ele não vai correr, não vai tentar fugir, vai deixar que façam com ele o que eles quiserem. Porque geralmente, sempre Deus manda na palavra, né? Na palavra. Ó, vai acontecer a catástrofe se vocês não mudarem. Ó, vai acontecer isso se vocês não mudarem. Daí vai lá, muda e acontece a catástrofe. E daí costumam falar que Deus que mandou, né? Ah, Deus mandou. Não, Deus não mandou. Deus não mandou. Deus é só amor. Deus não quer os seus filhos. Deus é um pai amoroso. Deus, Pai amoroso, não quer mal para os filhos. Deus não vai mandar nada para os filhos. É os filhos que fazem pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, pelas várias encarnações que tem, escolhendo o mal. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, ou serviríamos, não, libertados das mãos dos nossos inimigos. Eles estão pensando libertados das mãos dos inimigos dos romanos, né? Ou de quem era. Só que Deus, das mãos dos inimigos dos irmãos trevosos, né? Os irmãos que escolheram os caminhos das trevas, né? Não contra Jesus, não veio lutar contra a carne e contra o espírito, né? Nem a luta de Deus, assim, mas é contra as potestades da maldade nos locais celestiais. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Ah, beleza, aqui já profeta, né? Profeta já profetiza, profeta não é para brigar. Para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados. Vocês viram que mudou aqui, como se alguém tivesse mexido no texto? Primeiro, o texto fala lá de alguém para livrar o seu povo, tal, 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 tal. E aqui já fala de profeta. Primeiro, no sentido, era no sentido mais de guerra, livrar, né? Livramento. Já nesse sentido, no sentido de profeta que vem profetizar, falar. Então aqui já houve acredito eu, uma manipulação do texto. Já. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para a remissão dos nossos pecados. E essa seria a verdadeira vinda de João, né? De todos os profetas, de todos os que vieram, né? Nos milênios que seguiram, que foram antes, né? Pelas, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. É,
ou como Akhenaton, né, que veio lá no passado, que também não entenderam, né, que os egípcios tinham vários deuses e Akhenaton queria fazer um deus só. No dele, Deus Atum, né? Que eles falavam com Deus Sol, mas a intenção não era Deus Sol, é Deus, um Deus só, um Deus único, né? Deus único. Também não entenderam, mataram ele, né? A sua mulher Nefertiti, seus filhos também. Para alumiar aos que estão assentados em trevas à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e estava nos desertos até o dia em que havia de se mostrar. Tipo assim, você viu, tem cantares que já misturou primeiro eles pensando, o Zacarias falando aqui num guerreiro, da segunda parte já fala no sentido de salvação, que ele trouxe o caminho, seria um profeta, e no terceiro, no próprio Cantares de Zacarias, já entrocharam aqui que o menino já crescia, já colocaram outra coisa que o menino crescia, já colocaram outra coisa que nada a ver. Em Cantar Salão fizeram uma mixorna tão grande aqui, a romana, né? A igreja romana fez uma mixorna tão grande e queriam colocar tanto textinho aqui que se embebedaram tudo de cântico de Zacarias, já passou para lamentação e já passou depois para falar de Judas que era pequeno e já tá. Complicado isso, né? Eita, povo, né? Que gostam de ficar mexendo nas coisas santas. Já vamos para o nascimento de Jesus. 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo o mundo, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria. Esse que está entre parênteses foi quem traduziu e que colocou. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porém era da casa da família de Davi. José era discípulo, era da árvore de Davi genealógica, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aqui já não fala nem que eles se conheceram nem nada, já passa direto que já estava grávida. Que já estava grávida, a Maria já estava grávida, já, né? Porque a Lucas que pegou como ele estava escrevendo, como é que pegaram, né? E aqui fora a igreja romana já andando mexendo os seus pauzinhos aqui, né? Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens, né, que eles foram. Então, beleza, vamos lá. Aí já fala os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor, naquela comarca, naquelas áreas, né, próximas àquelas áreas, né, eles não vieram de muito longe, não sei também. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tinham grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu,
disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Pode ter acontecido anjos, pode, mas pode ser que não foi bem assim. Daí quem entendeu interpretou assim. Anjos desceram no céu, de abriu-se. Essas pessoas, esses pastores tinham que ser pastores bem ligados com Deus, né, para acontecer isso. A gente sabe que no passado lá não tinha muita gente ligada com Deus, então eu acho que muita coisa daqui foi escandalizado pela igreja romana, eu acho. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto, como lhes havia sido dito. Então aqui os pastores, aqui não fala dos 3 reis magos, vamos ver se fala mais para frente, tem uma parte dos 3 reis magos, que talvez já esteve lá em João. Mas aqui não fala, aqui só fala sobre os pastores, pessoas simples, então que não foram levar nada. Né? Então, acaba tendo uma parte diferente. Só fala pastores aqui, não fala em reis magos. Né? Assim, já passamos para Jesus grande, é Jesus pequeno ainda, né? Que é a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então Jesus foi o primeiro dos filhos de Maria e José que tiveram, né? E cumprindo seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Tudo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Está em parênteses, foi quem traduziu que colocou. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vão matar os coitadinhos, né? Que não tem nada a ver com nada, né? Vão espargir seu sanguinho, vão não sei o que lá. Nada a ver com nada. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A mão de Deus, né? E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, não foi, mas sim pelos irmãos espirituais e não pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, provavelmente circuncisão, né, alguma coisa assim. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. De novo, né? Provavelmente achavam que salvação seria material, mas a salvação espiritual que eles não entenderam e não aceitaram. O qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. É de novo pensando em guerra, em batalha, né? E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável. E realmente ele trouxe a contradição e muita gente caiu em Israel, né? Por das suas próprias escolhas, não por causa dele, né? Ele falava do certo, só que as pessoas não escolheram o errado, então não quiseram aceitar. E uma espada, está entre parênteses, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. Essa parte aqui foi colocada em parênteses, também não existe, foi ele que colocou, ou quem traduziu.
E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Já falei para os irmãos, orar é muito bom. Jejum, não precisa ficar sem comer jejum, né? Jejum que Jesus queria dizer nesse sentido é jejum de você se parar de alimentar as coisas ruins dentro de você. Parar com a consciência, com o sexo promíscuo, parar com as drogas, com o cigarro, com o vício da bebida, parar de pensar mal, parar de falar mal dos outros, puxar o tapete. Esses são os jejum que Jesus queria dizer. E que foi traduzido errado de novo, né? E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Esse jejum, provavelmente, talvez, se os judeus faziam antigamente, era jejum de comida, mas o que Jesus trouxe não era jejum de comida, não, era jejum de parar de fazer coisas erradas. Esse era o jejum que Jesus trouxe. Então, irmãos, 16, 19, paramos aqui no O Menino Jesus no meio dos doutores. E é o 2 de Lucas 39, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe a todos, a paz de Deus.